Olá pessoal, vamos à nossa aula de Biologia, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vamos começar então analisando a questão de número 1. Essa ilustração representa as dimensões ideais de largura de mata ciliar definidas a partir da margem do rio. O avanço das áreas agrícolas, no entanto, muitas vezes não obedece às normas básicas de proteção dessa vegetação ribeirinha. Com o intuito de aumentar a produtividade da lavoura, muitos agricultores ultrapassam os limites estabelecidos pelas autoridades competentes e acabam causando uma série de problemas ambientais. Muitos desses problemas não são percebidos num prazo muito curto, o que cria a falsa ideia de que o procedimento de corte de mata ciliar não causa problema ambiental. A seguir, são apresentados alguns possíveis impactos ambientais associados ao corte indiscriminado da mata ciliar. 1. Assoreamento do leito por deposição de terra e lama trazidas pela erosão das margens. Ora, pessoal, a função da mata ciliar é justamente reter a lama e o barro que é trazido pela erosão da chuva. A chuva cai na terra, escorre por gravidade em direção ao rio e a vegetação segura essa terra, essa lama toda trazida pela erosão da água, impedindo que essa lama seja depositada no leito do rio, o que vai soterrando o rio, assoreando o rio. Assim, se chover um pouco mais que a média, o rio não suporta e transborda, daí a razão de muitas enchentes. Portanto, a função da mata ciliar é proteção do leito do rio contra o assoreamento. Vamos agora ao item número 2. A entrada excessiva de sais minerais na água do rio e consequente aumento nas populações de algas, o que por sua vez pode dificultar a passagem de luz para as camadas mais profundas e afetar as comunidades bentônicas. Gente, o que é isso aí? Veja, na medida em que a lama vai entrando para o rio, uma vez que a mata ciliar foi cortada, a quantidade de sal mineral na água aumenta, esse sal mineral que estava na lama que foi trazida pela chuva. Ora, sal mineral é alimento de alga. Assim, na medida em que aumenta a quantidade de sais minerais na água, a população de algas também aumenta e aumenta muito, provocando o chamado esverdeamento da água. A água começa a ficar verde pelo excesso de alga, o que dificulta a passagem de luz para as camadas inferiores, prejudicando as algas lá embaixo. 4. Aumento da área iluminada do rio e melhora das condições de fotossíntese das algas ribeirinhas. Gente, aí eles forçaram um pouco, né? Porque veja, a mata ribeirinha, essa mata ciliar que fica à margem do rio, ela sem dúvida, ela exerce um certo sombreamento sobre a água do rio. Mas esses ecossistemas estão ajustados perfeitamente bem a essas condições. Então o fato de a mata ribeirinha ser cortada não implica em nenhuma mudança significativa de mais luz para que a fotossíntese aumente em termos de algas. Então seria uma afirmativa falsa, sem dúvida nenhuma. Vamos a 5 agora. Redução da biodiversidade, tanto animal como vegetal, nas regiões ribeirinhas. Ora, gente, na medida em que o assoreamento começa a acontecer, na medida em que essa terra e essa lama começam a soterrar o rio, o assoreamento, naturalmente as comunidades bentônicas, ou seja, aqueles seres que vivem no fundo, bentônicos são aqueles seres que vivem no fundo, serão severamente afetados, na medida em que lama e terra vão se depositar no fundo. Muitas espécies vão morrer, reduzindo a biodiversidade. Então é correto, sem dúvida, essa afirmação. Aí a pergunta agora, né? São efeitos corretamente associados do corte indiscriminado da mata ciliar? Letra A, 1, 2, 3, 4 e 5. Letra B, 1, 2, 4 apenas. Letra C, 2, 3 e 5 apenas. Letra D, 1, 2, 3 e 5 apenas. Assim, a alternativa correta é a alternativa D, 1, 2, 3 e 5 apenas. Vamos à próxima questão então, questão de número 2. O Brasil tem uma das maiores extensões de manguezais do mundo. Estes ocorrem ao longo do litoral sudeste e sul brasileiro, margeando estuários, lagunas e enseadas, desde o Cabo Orange, no Amapá, até o município de Laguna, em Santa Catarina. Os mangues abrangem uma superfície total de mais de 10.000 km², a grande maioria na costa norte. O estado de São Paulo tem mais de 240 km² de manguezal.
O mangue é um ecossistema particular que se estabelece nas regiões tropicais de todo o globo. Origina-se a partir do encontro das águas doce e salgada, formando a água salobra. Esse ambiente apresenta água com salinidade variável, sendo exclusivo das regiões costeiras. A exploração econômica desse ecossistema tem exercido um efeito negativo sobre sua biodiversidade. O extrativismo de caranguejos e moluscos contribui para a destruição das cadeias alimentares, bem como o desmatamento para a produção de carvão contribui para a redução drástica da flora desses ecossistemas. Além disso, as áreas de manguezais, em função da especulação imobiliária, têm sofrido aterramentos e redução de áreas sem precedentes e ainda tem sido o local de despejo de esgotos domésticos decorrentes das novas áreas urbanizadas para os balneários. Avaliando os possíveis impactos ambientais associados ao crescimento de áreas urbanas e seus efeitos nos manguezais, podemos julgar procedentes. Alternativa A. Alterações pouco significativas na diversidade e no tamanho de populações de crustáceos, como camarões, siris e caranguejos, bem como moluscos e uma série de diferentes animais marinhos. Ora, gente, essa alternativa evidentemente é falsa, né? Porque é afirmado que a pressão urbana, o crescimento urbano, libera muito esgoto doméstico nessas áreas. Na medida em que esses esgotos sem tratamento, sem saneamento adequado, são lançados diretamente nesses ecossistemas, muitos organismos morrem em função de problemas de biodegradação desse esgoto. Portanto, a biodiversidade desses ambientes tende a diminuir, sem dúvida alguma. Vamos agora à alternativa B. Diversificação das cadeias alimentares marinhas, bem como pequena melhora na pesca das regiões afetadas. Ora, gente, isso também, se for pensar bem, ela é absurda, essa afirmativa. Porque na medida em que vai havendo o aterramento dos manguezais, na medida em que esgoto vai sendo lançado, é claro que muitos organismos vão morrer nesse ecossistema, o que vai empobrecer a cadeia alimentar do mangue e, por tabela, isso afeta a zona costeira, porque muitos peixes da região dependem do ambiente do mangue para se manter, e na medida em que ele é destruído em função da urbanização, é claro que o nível de pesca vai cair. É falsa, portanto, essa afirmativa. Vamos agora à afirmativa C. Aumento de renda das famílias que vivem do extrativismo desses ecossistemas, uma vez que crustáceos e moluscos se beneficiam com o excedente de material orgânico oriundo dos esgotos. Gente, de novo, aqui eles estão forçando um pouquinho a barra nesse item, né? Porque na medida em que o esgoto, que é verdade, é rico em matéria orgânica, ele é lançado nesses manguezais, na verdade nós temos um problema ambiental e não uma vantagem ambiental. Muitas dessas espécies de crustáceos, de siris e caranguejos vão acabar reduzindo, o que vai diminuir a renda dessas famílias. É exatamente o contrário do que está sendo afirmado. Vamos à alternativa D. Rapidez no tratamento do esgoto, uma vez que o solo dos manguezais apresenta baixa oxigenação e grande diversidade de micro-organismos aeróbios, responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Ora, gente, de novo estamos diante de uma afirmativa falsa, porque veja, se existe pouco oxigênio no solo do mangue, não pode existir muitos seres aeróbios, né? E outra, também não tem relação. O fato de o mangue ser um local propício para decomposição não implica em dizer que isso é bom para lançar esgoto. Esgoto doméstico é sempre um problema quando lançado no ambiente. E agora, por fim, a alternativa E. Aumento do número de espécies exóticas nesses ecossistemas. Gente, o que é isso, espécies exóticas, né? Espécies exóticas são espécies estranhas a esse ambiente. Na medida em que o esgoto humano vai sendo lançado nesses ambientes, nós temos então o lançamento de grandes quantidades de micro-organismos, protozoários, vermes, que não são típicos desse ambiente, constituindo as chamadas espécies exóticas, que certamente vão causar prejuízos a esse ambiente. Então aqui nós estamos diante da afirmativa correta. Alternativa E. Aumento no número de espécies exóticas nesses ecossistemas. Vamos então à próxima questão. Respondendo questionamentos de seus leitores a respeito de gêmeos univitelinos, a revista Crescer publicou a seguinte reportagem. Os gêmeos univitelinos são idênticos apenas na aparência? Ou o emocional e a forma de agir também são semelhantes?
Apenas a aparência é igual, mas cada um tem sua própria personalidade e individualidade. E isso deve ser respeitado e estimulado pela família, amigos e escola. Assim, viverão em um ambiente que permitirá que cada um possa expressar o que há de mais verdadeiro e essencial em si. Entretanto, isso não impede que tenham algumas características de personalidade ou gostos parecidos, e também algumas atitudes semelhantes ao outro. Mas, certamente, isso não será determinado pelo fato de serem aparentemente idênticos. Esse é um fenômeno que pode ocorrer com todas as pessoas da mesma família ou não. Em relação aos gêmeos univitelinos ou monozigóticos, é correto afirmar que: alternativa A, são formados quando um único óvulo, fecundado por 2 espermatozoides, sofre posteriormente uma divisão. Ora, gente, isso não existe, né? Sempre um óvulo, um espermatozoide. Até pode acontecer de mais de um espermatozoide fecundar o óvulo, isso às vezes acontece, só que não germina, não se desenvolve, não dá em nada. Então a afirmativa A ela é falsa, portanto. Vamos à afirmativa B. Do ponto de vista genético, esses gêmeos são diferentes e pertencem sempre ao mesmo sexo. Ora, pessoal, gêmeos univitelinos ou monozigóticos, eles são originários de um único óvulo fecundado, que sofre mitose e que sofre divisão. A mitose forma células filhas idênticas. Portanto, os gêmeos univitelinos são sempre geneticamente idênticos. É falsa, portanto, essa afirmativa. Vamos agora à afirmativa C. Podem apresentar placentas separadas, como no caso dos gêmeos bivitelinos. Gente, isso é verdadeiro, não é muito comum, não é muito frequente. Por volta de 15% dos casos de gêmeos univitelinos, ocorre o fato de eles desenvolverem placenta diferente, semelhante aos gêmeos bivitelinos. Essa afirmativa, portanto, ela é verdadeira. Vamos à afirmativa D. Sendo geneticamente iguais, apresentam um material genético igual ao longo de toda a vida. Gente, ao longo de toda a vida também não, porque veja, inicialmente eles apresentam um material genético muito semelhante, a gente até diz na linguagem técnica igual, né? Mas na medida em que a vida vai passando, eles vão sofrendo mutações diferentes ao longo do processo. Depois de vários anos, muitas e muitas mutações aconteceram de forma diferente no material genético de cada um dos gêmeos. Então é falsa, portanto, essa afirmativa. Alternativa E. Em gravidez normal, seu desenvolvimento se dá em úteros diferentes. Gente, isso é absurdo completo, né? Aí é a anatomia básica do corpo humano. A mulher, ela apresenta apenas um único útero. E é nesse único útero que os gêmeos vão se desenvolver. Essa afirmativa, portanto, é falsa. O gabarito correto, então, é a alternativa C. Ou seja, podem apresentar placentas separadas, como no caso dos gêmeos bivitelinos. Vamos à questão 4. Quantos de nós já não fomos surpreendidos por um colega em um tremendo susto? Quando menos esperamos, o brincalhão nos surpreende e nosso coração dispara, parece que vai sair pela boca. Um frio repentino toma conta do nosso estômago e nosso rosto mostra a palidez do tremendo susto que levamos. O susto, do ponto de vista fisiológico, não tem nada de brincadeira. Trata-se de uma rápida e eficiente reação orgânica de defesa. Na natureza, um animal nunca se assusta por brincadeira. Um coelho nunca chega perto de outro e já imaginou um coelho assustando o outro, né? Então, caso um animal se assuste em seu habitat, há um sinal claro de que algo perigoso está acontecendo. Sua vida pode estar em risco diante de uma surpresa. Em situação de perigo, um animal tem apenas 2 opções. Ou ele vai ter que lutar desesperadamente pela vida, ou então ele vai ter que fugir com todas as suas forças. Nos 2 casos, o corpo do animal deve estar preparado para reagir e liberar grandes quantidades de energia para o sistema muscular. Daí então vem a questão, ó. Das afirmações, assinale a única que apresenta um padrão fisiológico típico de uma reação de susto. Alternativa A. A palidez verificada na pele de certas pessoas durante o susto se deve ao relaxamento
dos vasos sanguíneos periféricos. Esse processo ocorre para que seja enviado o máximo possível de sangue para os músculos esqueléticos. Ora, gente, há um pequeno problema nessa afirmativa, né? Não é relaxamento, é o contrário, é contração, né? Porque durante o susto, os músculos vão precisar de muita energia. Porque quando o animal se assusta, ou ele vai ter que lutar ou ele vai ter que fugir. Nos dois casos, os músculos precisam de muito oxigênio, de muita glicose. Portanto, há uma tendência de os vasos periféricos se contraírem. Para quê? Para enviar mais sangue para o interior do corpo, para que o sistema muscular seja melhor irrigado. Portanto, durante o susto, ocorre liberação de adrenalina que provoca contração e não relaxamento dos vasos periféricos. É falso, portanto, essa afirmativa. Vamos à afirmativa B. O ritmo cardíaco se acelera para irrigar o sistema ósseo com bastante sangue oxigenado e carregado de glicose energética. Ora, gente, é verdade que durante o susto o animal ou luta ou foge. Os músculos vão precisar de muito oxigênio e muita glicose, mas não os ossos. Então essa é a pegadinha desse item aí. Na verdade, o coração se acelera para enviar mais sangue para o sistema muscular. É falso, portanto, essa afirmativa. Vamos à afirmativa C. As glândulas suprarrenais liberam doses de adrenalina com a finalidade de acelerar o ritmo cardíaco e contrair os vasos sanguíneos, de forma a aumentar a pressão do sangue e garantir um melhor fornecimento de oxigênio e glicose para o sistema muscular. Olha aí, ó, eis aí o que a gente vem discutindo desde o início desse teste. Durante o susto, é preciso que aumente a pressão arterial. Aí que entram as glândulas suprarrenais, ou adrenais, né? Elas que ficam bem acima dos nossos rins. Essa glândula libera a adrenalina e a adrenalina tem ação vasoconstritora. Então é correta essa afirmativa. Vamos à afirmativa D. O fígado cessa o processo de conversão de glicogênio em glicose para privar as células musculares de doses excessivas de glicose. Ora, pessoal, isso é falso, é exatamente o contrário, né? O fígado, ele é um reservatório de glicose na forma de glicogênio. Durante o susto, é preciso liberar doses extraordinárias de glicose na corrente sanguínea. O fígado acelera a conversão do glicogênio em glicose, contrário do que é afirmado. Vamos à afirmativa E. O sistema nervoso autônomo é desativado para liberar mais energia para o sistema nervoso central sincronizar os movimentos musculares. Gente, não tem nada a ver. Enquanto o susto está acontecendo, o animal, nas suas funções autônomas, continuam funcionando, tudo certinho. Não existe caso de sistema autônomo parar. Se o sistema autônomo para, o animal morre. Então, é falsa essa afirmativa. O gabarito correto, portanto, alternativa C. As glândulas suprarrenais liberam doses de adrenalina com a finalidade de acelerar o ritmo cardíaco, contrair os vasos sanguíneos, de forma a aumentar a pressão do sangue e garantir um melhor fornecimento de oxigênio e glicose para o sistema muscular. Vamos à questão 5. O processo digestivo é um complexo mecanismo bioquímico e mecânico que se dá ao longo de nosso sistema digestório. Seu objetivo é a transformação de macromoléculas não absorvíveis, como proteínas, gorduras, açúcares e ácidos nucleicos, por exemplo, em pequenas moléculas solúveis e absorvíveis, como a glicose, os nucleotídeos, os ácidos graxos e os aminoácidos. A fim de melhor compreender o processo, um grupo de estudantes no laboratório da universidade preparou uma mistura de suco pancreático, carne moída, azeite e fibras de celulose extraídas da casca do grão de milho. Posteriormente, essa mistura foi colocada em quantidades iguais em 2 tubos de ensaio, conforme a figura. No tubo 1, além da mistura, foi adicionado um volume de ácido clorídrico, enteroquinase, e no tubo 2, um volume de carbonato de cálcio e enteroquinase. Analisando os resultados obtidos, os estudantes fizeram as seguintes observações. No tubo 1, não houve digestão porque as enzimas do suco pancreático não funcionam em meio ácido e a quantidade de sais básicos presentes nesse tubo não foram suficientes para neutralizar a acidez do meio, conforme normalmente acontece no duodeno em situação normal.
Ora, gente, aqui eles estão avaliando um aspecto da fisiologia da digestão que envolve o intestino. A digestão no estômago, ela é ácida. A digestão no intestino, onde age, por exemplo, o suco pancreático, ela é básica. No tubo 1 foi adicionado o ácido clorídrico, o mesmo ácido no estômago. Assim, as enzimas do suco pancreático não funcionam nesse ambiente. Então, essa constatação dos estudantes está correta. Vamos agora à observação de número 2. Caso a acidez tivesse sido neutralizada no tubo 1, a celulose teria sido digerida em unidades menores e absorvíveis. E, gente, aqui nós temos uma observação falsa, né? Porque, veja, a celulose, ela não é digerida pelos animais. Nós não temos a celobiase, a enzima que digere a celulose. Portanto, nem em meio ácido, nem em meio básico, a celulose seria digerida. Ela entra no tubo digestivo humano e sai com as fezes sem ser digerida. Vamos agora à próxima observação, observação de número 3. No tubo 2, o tripsinogênio presente no suco pancreático foi ativado por ação da enteroquinase e agiu nas proteínas da carne moída, convertendo-as em peptídeos. Ora, gente, o tripsinogênio é a forma inativa da tripsina, enzima que é produzida pelo pâncreas. O pâncreas libera no nosso duodeno a forma inativa da tripsina, que é o tripsinogênio. O intestino, por sua vez, produz a enteroquinase, que é uma enzima que faz a conversão do tripsinogênio em tripsina. Uma vez que a enteroquinase age no tripsinogênio, fazendo o tripsinogênio se transformar em tripsina, nós temos a tripsina, que é uma protease, uma enzima que ataca proteínas, digere proteínas, transformando proteínas em moléculas menores, os chamados peptídeos. Então é correta essa observação. Vamos agora à observação de número 4. No tubo 2, o azeite foi digerido por ação da lipase pancreática, que age nas gorduras, transformando-as em subunidades menores e absorvíveis. Ora, gente, é fato. O suco pancreático, ele é rico, dentre as várias enzimas, na lipase. Sempre terminar em ase, está falando em enzima, ó. Protease, enzima que digere proteína. Amilase, enzima que digere amido. Lipase, enzima que digere gordura. O pâncreas é rico em lipase, que transforma a gordura em ácidos graxos e moléculas menores, as chamadas subunidades. É correta, portanto, a observação. Vamos agora à observação de número 5. O amido é digerido por ação da amilase pancreática, que converte em subunidades de glicose. Opa, cuidado aqui, gente, aqui tem um engano aqui. Veja só, a amilase é a enzima que digere o amido. O amido, ele nunca é digerido diretamente, ele é transformado num açúcar mais simples, que é chamado a maltose. Então, por exemplo, a amilase salivar, ela não digere o amido, ela inicia a digestão do amido, transformando o amido em maltose, que é um disacarídeo, um açúcar mais simples. A mesma coisa a amilase pancreática, ela não digere completamente o amido, ela inicia a digestão do amido, convertendo o amido em maltose. Posteriormente, no intestino delgado, no suco entérico, nós teremos a ação da maltase, que é a enzima que ataca a maltose, formando então a glicose. É falsa, portanto, essa afirmativa. Então temos como afirmativa correta a alternativa C. Está correta 1, 3 e 4 somente. Vamos à questão 6. A coevolução é um processo onde um organismo evolui com outro. Coevoluir, evoluir com outro. Assim, o predador e a presa evoluem em conjunto. O leão, por exemplo, ele não caça qualquer zebra que ele bem deseja. Ele somente caça aquelas zebras que ele consegue pegar com sua astúcia e destreza. As zebras que ele consegue abater, por sua vez, são aquelas que possuem uma visão deficiente, um reflexo de fuga deficiente, uma capacidade de fuga deficiente, uma capacidade auditiva deficiente e assim por diante. Assim, matando esse tipo de animal, o leão está, entre aspas, aí, ó, purificando geneticamente as zebras e está impedindo que genes de baixa qualidade passem para as gerações futuras de zebras. Por outro lado, a recíproca também ela é verdadeira. Na medida em que os leões matam as zebras problemáticas, fica cada vez mais difícil para eles caçarem as danadas, pois as sobreviventes são cada vez mais ágeis e espertas na arte de fugir do predador.
Dessa forma, alguns leões não conseguem caçar e morrem de fome, sem levar comida para seus filhotes, que morrem também. Ora, os leões que morrem por não conseguirem caçar as zebras espertas são aqueles leões portadores de genes de baixa qualidade. Morrendo, também não passam seus genes para frente. Nesse ponto, cabe uma nova pergunta. São os leões que purificam geneticamente as zebras? Ou são elas, as zebras, que purificam geneticamente os leões? Assim, juntos, leões e zebras se tornam cada vez mais perfeitos na medida em que o tempo passa. Caso o leão vire amiguinho da zebra e não a mate, as zebras de baixa qualidade genética não morrerão e transferirão seus genes deficientes para as próximas gerações. Isso, por sua vez, determinará a degeneração das zebras do futuro. Quem é o melhor amigo da zebra? Que pergunta é essa, hein? Então, fica claro agora que leão e zebra, predador e presa, evoluem juntos, isto é, coevoluem. A partir do exemplo detalhado no texto anterior, podemos estender esse raciocínio para outras formas de inter-relações entre seres vivos, dentre elas... E aí vem a pergunta que eles vão fazer. Apresento algumas alternativas para nós analisarmos quais as relações que vão apresentar um caso semelhante de coevolução. Vamos ver então. Alternativa A, colônia. Seres coloniais vivem sempre juntos, um depende do outro, como colônias de bactérias, por exemplo. Alternativa B, sociedades. A mesma coisa, pensem nas abelhas. Elas vivem há milhares de anos juntas. Alternativa C, comensalismo. O comensalismo é uma relação na qual um ser come à custa de outro. Por exemplo, a hiena, ela anda lá na savana africana aproveitando os restos encontrados. Se um leão abate uma zebra e abandona a carcaça, a hiena vai lá e come. Mas se um chacal matar uma presa, ela vai lá e come também. Se um animal qualquer morrer, ela vai lá e come também. Então vocês percebem que não há uma intimidade, não há uma relação de dependência da hiena com os demais animais, então ela é apenas uma aproveitadora de oportunidades. Já na alternativa D, mutualismo, é uma relação de mútua dependência, então é um caso de coevolução. O canibalismo é a mesma coisa. Na alternativa E, vejam, seres canibais são seres de mesma espécie. Então, sendo assim, a alternativa correta, a alternativa D, mutualismo, é uma relação de mútua dependência. Vamos agora à questão de número 7. DNA das crianças de Chernobyl apresenta mutações. Cientistas israelenses e ucranianos descobriram que o DNA de crianças nascidas em Chernobyl apresenta um inesperado nível de mutações. As crianças nasceram depois da explosão da usina em 1986, filhas de pessoas que trabalharam no serviço de limpeza do reator nuclear. Segundo os cientistas, a descoberta é uma evidência de que pequenas doses de radiação podem causar várias mudanças no DNA humano e podem acabar sendo transmitidas para as futuras gerações. Esta figura ilustra de forma esquemática a ação da radiação ionizante sobre a estrutura da dupla hélice do DNA. A partir das descobertas, podemos inferir que... Então vamos lá, gente. A questão agora é que eles querem que vocês associem, a partir da análise da ação do DNA e a radiação, o que é correto e o que não é, ou seja, o que a gente pode inferir a partir disso. Então vamos à alternativa A. Não existe uma dose segura de exposição à radiação sob o ponto de vista genético, sendo que qualquer exposição à radiação pode envolver certo risco de mutações, apenas em células somáticas. Opa! Esse apenas em células somáticas é que está o problema aí, gente. As mutações, elas são aleatórias. Elas podem afetar tanto as células somáticas, as células do corpo, como podem também afetar as células germinativas, ou seja, as células produtoras de gametas, lá as espermatogônias, as ovogônias, os próprios óvulos, os próprios espermatozoides. Então esse apenas aí é que dá um problema para essa alternativa. Vamos agora à alternativa B. As células, quando expostas à radiação, sofrem ação de fenômenos físicos, químicos e biológicos. A radiação causa ionização dos átomos, que afeta moléculas que poderão afetar células, porém, os tecidos e órgãos são pouco ou nada afetados.
Opa, gente, cuidado aqui de novo, ó. Uma vez que a radiação ela é ionizante, é verdade que ela afeta átomos, é verdade que ela afeta células. Ora, mas os órgãos do corpo são formados por células. Se as células são afetadas, a gente pode inferir, que é o comando do teste, que os órgãos também serão afetados. Portanto, é falsa a afirmativa. Vamos à afirmativa C. As células de menor atividade metabólica são menos sensíveis do que as células de mais atividade. Gente, cuidado aqui, hein? Veja só, as radiações, elas atingem o corpo aleatoriamente, né? Independente de qual célula, né? A radiação, ela atinge a célula e pode ou não danificar o DNA. Independente se a célula é mais ativa ou menos ativa, não importa. As mutações, elas são sempre aleatórias, né? A radiação, ela destrói, danifica, altera a estrutura do DNA, tanto em célula ativa quanto em célula pouco ativa. Não faz diferença, é falso, portanto. Vamos à alternativa D. Um organismo complexo, exposto às radiações, sofre determinados efeitos somáticos, que lhe são restritos, e outros genéticos, transmissíveis às gerações posteriores. Olha, gente, aqui é uma coisa que a gente pode inferir, segundo o comando do teste, né? Porque, veja só, as mutações, elas podem afetar tanto as células somáticas, as células do corpo, como as células germinativas. Quando a mutação afeta uma célula somática, como uma célula da pele, por exemplo, a mutação ela fica restrita a mim. Quando eu morrer, essa mutação morre comigo, não passa para as gerações seguintes. No entanto, se a mutação atingir as células germinativas, os gametas, óvulos, espermatozoides, aí sim, aí ela não morre comigo, ela é passível de transmissão genética, aí ela pode passar à frente. Então, o grande problema da mutação é quando ele afeta as células germinativas, podendo ser passíveis de passarem para as próximas gerações, que é exatamente a inferência que a gente pode fazer aí. Vamos agora à afirmativa E. Apesar dos efeitos potencialmente negativos das radiações sobre o DNA da célula, as funções metabólicas não são modificadas, a ponto de a célula perder sua capacidade de efetuar as sínteses necessárias à sua sobrevivência. Gente, aqui é absurdo, lembre, mutação é sempre aleatória. Então, uma radiação que atinge uma célula pode danificar qualquer tipo de gene, até mesmo aqueles genes ligados à síntese de proteínas, por exemplo. Então, as mutações afetam qualquer tipo de célula e qualquer tipo de gene. Portanto, é falsa essa alternativa. Então, o gabarito correto, alternativa D. Um organismo complexo exposto às radiações sofre determinados efeitos somáticos que lhe são restritos e outros genéticos transmissíveis às gerações posteriores.